Fala, meu parceiro. Tudo tranquilo? Hoje eu tô trazendo aquele resumão insano da segunda temporada de One Punch Man, o anime do carequinha da capa branca, aquele que sola qualquer um com um único soco. Então se prepara, porque essa análise tá 1000 graus, boladona. Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa aquele like brabo pra fortalecer e garantir a parte 2. E, claro, se inscreve no canal pra não perder a continuação. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ora, Oni-sama. O episódio 1 da segunda temporada de One Punch Man começa com Saitama dando um rolê com Genos. Eles estavam voltando do mercado quando Saitama viu um boneco do King sendo vendido em uma loja. Claramente, bateu aquela inveja da fama do King, e até o Genos já estava pensando em encomendar um boneco do Saitama. No mesmo momento, um lagarto monstruoso começa a atacar a cidade. E meu irmão, que bicho feio do caramba. Olha o tamanho da língua desse maluco. O cara é muito linguarudo. Quando ele estava prestes a atacar uma garota, King simplesmente apareceu. Seu coração disparou, ativando o famoso motor King. Só a presença dele fez o lagartão se borrar de medo. Os cidadãos ficaram animados, mas o monstro paralisou. Ele sabia que seria exterminado por King. A pressão esmagadora dele era suficiente para fazer o lagarto se ajoelhar. Ainda bem que o King não lutou, senão a cidade inteira poderia ser destruída. Afinal, ele é uma lenda, um herói de classe S, rank 7 da Associação de Heróis. Depois disso, King saiu de uma loja, pois só queria comprar um joguinho novo para se divertir. No caminho de volta para casa, ele estava todo empolgado para jogar, até que passou pelo Genos e pelo Saitama. O único objetivo dele era chegar em casa e jogar, mas o King é conhecido como o homem mais forte do mundo, e mais um monstro apareceu. Dessa vez, era um robô que queria enfrentar King para descobrir suas habilidades. Genos viu a oportunidade perfeita para testemunhar o poder lendário do King. Foi nesse momento que o coração de King disparou a milhão. Esse é o som do motor King entrando em modo de batalha. Nenhum inimigo sobreviveu a esse som, mas King pediu para ir ao banheiro antes da luta. Afinal, lutar com vontade de mijar não ia dar certo. Só que, na verdade, King estava apavorado. Muita gente pensa que ele estava com medo de morrer, mas a verdade é que, se ele lutasse com 100% de sua força, a cidade inteira seria destruída. Ele estava tremendo, não por medo do inimigo, mas por medo de sua própria força desconhecida. Todo mundo teme o King, só de ouvir o nome dele. E foi então que ele simplesmente saiu correndo. Enquanto isso, Genos assumiu a batalha. Ele começou a dar altas piruetas e deitou a máquina com um soco foguete, mas o robô revidou com um pisão. Genos recusou a ajuda de Saitama, pois queria ficar mais forte sozinho. Ele então mandou um soco metralhadora, enquanto Saitama foi embora. King, por sua vez, finalmente chegou em casa. Ele estava aliviado por ter conseguido voltar sem precisar lutar. Decidiu ligar o videogame e relaxar um pouco. E olha só, era game de waifu. De repente, Saitama apareceu dentro do apartamento do King, deixando ele em choque. Como o careca tinha entrado, King havia deixado a janela aberta, mesmo morando no 22º andar. Ele se lembrou do Saitama na reunião dos heróis de classe S e, para descontrair, mostrou seus jogos para ele. Em vez de proteger o mundo, King estava ali, de boa, jogando videogame. Enquanto isso, Genos continuava sua luta contra o robô. Ele derreteu a lataria da máquina inteira, mas uma segunda máquina saiu de dentro dela. Saitama, jogando com King, percebeu que ele era apelão no videogame. Se ele é tão bom nos games, por que fugiu do monstro? Saitama concluiu que King estava entediado de lutar contra seres tão fracos. E talvez fosse verdade, mas, do nada, um alarme de monstro tocou e um monstro gigante caiu direto no apartamento de King. Saitama, com apenas uma mão, defendeu o ataque. King é tão sinistro que seu anjo da guarda é o próprio Saitama. Voltando à luta, Genos estava suando contra um simples robozinho. King percebeu um padrão. Sempre que um monstro aparecia perto dele, outra pessoa surgia e derrotava o monstro, e ele ficava com todo o crédito. A verdade é que King não é forte coisa nenhuma, mas, convenhamos, o poder dele é a sorte. Genos finalmente conseguiu prender o robô com cabos de aço, enquanto King estava suando de nervoso. Ele precisava contar a verdade. Ele não era forte, mas, na hora em que ele ia confessar, Saitama destruiu o monstro com um único golpe. King ficou em choque e chegou a se mijar de medo. Ele lembrou que, todas as vezes que um monstro aparecia, era o Saitama que o derrotava, mas King sempre acabava levando os créditos. O cara até chorou. Um homem velho chorando. Que cena. Saitama, no entanto, disse que King poderia treinar e ficar forte de verdade. Faz sentido, né? É só fazer umas flexões, uns agachamentos e pronto. Então, o careca simplesmente pulou do 22º andar e foi embora. Genos, por sua vez, pegou os componentes do robô derrotado e pediu ao doutor para instalá-los nele. A única forma de Genos ficar mais forte é juntando sucata de outros robôs para se tornar mais apelão. O cara é literalmente um monte de sucata fundida. Fica até a dúvida, será que Genos precisa de gasolina para funcionar? E falando no doutor, o cara é muito esquisito. Tem um cabelinho de tigela feio do caramba. Enquanto isso, a Associação de Heróis estava recrutando criminosos para impedir que a profecia do fim do mundo se concretizasse. Sonic, o velocidade do som, foi até lá, mas ficou puto com a decisão da associação e meteu o pé. Ele está atrás do Saitama. E não é só ele. Fubuki, a irmã da Tatsumaki, também quer encontrar o careca, achando ele muito suspeito por ter passado em todos os testes de força. Mas, no fim das contas, Saitama não estava nem aí para nada disso. Ele estava na casa do King jogando videogame. No episódio 2, voltamos ao recrutamento dos bandidos para a Associação de Heróis. O esquema era simples: pagar criminosos por cada monstro derrotado. Um deles foi para cima de um herói rank A com uma faca, mas foi derrotado com um único golpe. No meio da multidão estava
alertava Garou. A profecia dizia que uma ameaça de nível Deus estava para chegar ao mundo, e Garou acreditava ser essa ameaça. Ele chamou todos para lutar, desafiando-os a enfrentá-lo de uma só vez. Para ele, todos eram miseráveis e desprezíveis. Ele declarou que gosta de monstros, não de heróis. Um Rank tentou atacá-lo, mas Garou o enforcou e quebrou o braço de outro grandão. Dois heróis Rank caíram diante dele como se não fossem nada. Ele se autoproclamou um monstro. Um herói Rank lançou uma rajada de energia contra ele, mas Garou revidou arrancando seu braço com um golpe. Um por um, todos que estavam lá foram derrotados. Garou prometeu voltar em 6 meses como uma verdadeira ameaça de nível Deus. Ele quer ser a própria profecia. Enquanto isso, Fubuki e seu grupo procuravam pela casa de Saitama. Em casa, Genos lavava a louça enquanto Saitama estava vidrado em seu videogame. A reputação de Saitama estava crescendo aos poucos, e Genos acreditava que um dia ele teria um fã-clube. Nesse momento, Genos detectou uma ameaça se aproximando. Como Saitama estava em uma fase difícil do jogo, Genos decidiu lidar com a situação. A ameaça era o próprio Sonic, que veio desafiar Saitama para um combate. Sonic se declarou o rival de Saitama, mas Genos achava que ele era fraco demais para isso. Sonic sacou suas shurikens e enquanto a luta rolava, Fubuki e seu grupo bateram na porta da casa de Saitama. Fubuki procurava Saitama porque todos que são promovidos para a classe B devem prestar reverência a ela. No entanto, Saitama não ligava para essas formalidades. Ele se apresentou para Fubuki e ela começou a falar sobre facções. Disse que, sem uma, ele nunca subiria de ranking. Mas Saitama, como sempre, não dava a mínima. Quando Fubuki percebeu que ele recusaria sua proposta, seus capangas atacaram, mas Saitama os derrotou facilmente. Então, ela resolveu usar seus poderes de telecinese contra ele. Ela lançou a Tempestade do Inferno, um golpe que pode arrancar a carne do corpo, mas isso não surtiu efeito em Saitama. Ele se aproximou dela, pronto para um soco sério que poderia obliterá-la, mas, em vez disso, lhe deu uma lição intelectual. No meio dessa batalha, Genos e Sonic ainda lutavam ferozmente. Fubuki quase foi atingida, mas Saitama a protegeu. Quando ela descobriu que Genos era discípulo de Saitama, ficou chocada. Sonic, por sua vez, lançou uma shuriken explosiva para desestabilizar a luta. Seu plano era vencer Genos primeiro e depois enfrentar Saitama, mas Genos estava furioso e ativou sua habilidade implacável. Ele atacou Sonic com uma chuva de socos, acelerando a ponto de se igualar à velocidade do som. Sonic, porém, mostrou que era ainda mais rápido do que Genos pensava, criando vários clones de si mesmo. Antes que pudesse atacar, ele caiu no chão do nada. Saitama interveio para impedir que Genos destruísse a cidade. Em seguida, Saitama ativou o modo sério contra Sonic. Sonic usou seu golpe mais poderoso, criando múltiplos clones, e até Fubuki achou que Saitama não teria chance por ser apenas um classe B. Saitama então usou a série mortalmente séria, saltos laterais sérios. O impacto de sua velocidade arrebentou Sonic inteiro. Ele não teve tempo nem de entender o que aconteceu. Fubuki, ao presenciar essa cena, percebeu que Saitama era algo muito além do normal. Fubuki nunca conseguiu superar sua irmã. Tatsumaki, uma heroína classe S, mas subir para classe A já é praticamente impossível, pois a Mai Mask, o ranking da classe A, impede qualquer um de avançar. Mostraram a Mai Mask derrotando monstros na cidade, sem piedade, vencendo com um único golpe. Fubuki acreditava que Saitama não estava no nível de Mai Mask, muito menos de Tatsumaki, mas ela não sabia de nada. Saitama está simplesmente em um nível incomparável. Saitama recusou entrar para o grupo de Fubuki e, nesse momento, King apareceu na casa dele. Fubuki percebeu que Saitama estava cercado de pessoas muito poderosas. Ela não entendia como heróis classe S estavam tão próximos de um herói classe B, mas a resposta é simples: Saitama não liga para rankings. No pós-crédito do episódio, os chefões da Associação de Heróis estavam decidindo os codinomes dos heróis. Genos foi chamado de Ciborgue Demoníaco, e Saitama recebeu o apelido de Careca de Capa. Eles passaram 2 horas discutindo isso. Enquanto isso, Garou estava arrebentando um classe A em um beco escuro, mostrando que sua ascensão como ameaça de nível Deus já havia começado. E com isso o vídeo vai chegando ao fim. Já peço que deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Então é isso, meu parceiro, até a próxima.